Há experiências que marcam uma alma para toda a eternidade. E hoje quero compartilhar com vocês um testemunho que me foi relatado e que ainda hoje faz meu coração arder quando lembro. Uma viúva simples, de fé vacilante, teve um encontro com a realidade espiritual que transformou não apenas sua vida, mas tocou centenas de corações ao seu redor. Imaginem por um momento. Você está dormindo tranquilamente quando de repente é arrebatada em espírito para contemplar aquilo que os olhos mortais não deveriam ver. Esta mulher não estava buscando visões ou experiências sobrenaturais. Ela estava apenas vivendo seus dias de luto e solidão, questionando até mesmo se Deus ainda se importava com suas lágrimas. Mas o Senhor, em sua infinita misericórdia, escolheu revelar a ela verdades eternas que poucos mortais têm o privilégio de contemplar. Quando ela despertou daquela experiência, algo havia mudado para sempre em seu interior. Seus olhos tinham visto o que as Escrituras descrevem, mas que nossa mente humana mal consegue compreender. A atmosfera ao redor desta mulher nunca mais foi a mesma após aquela noite. As pessoas sentiam algo diferente quando chegavam perto dela. Havia uma urgência em sua voz, uma intensidade em seus olhos que falava mais alto que qualquer sermão. Ela havia tocado na realidade eterna e voltou com uma mensagem que não podia ser calada. Queridos irmãos, deixem nos comentários de qual estado vocês estão nos assistindo. Quero que saibam que suas vidas são preciosas diante do Senhor. E esta mensagem que compartilho hoje pode ser exatamente o que seus corações precisam ouvir. Deus não fala por acaso e vocês não chegaram até aqui por coincidência. Esta viúva descobriu que a eternidade não é algo distante, mas uma realidade que nos cerca a cada momento. Sua experiência nos lembra que existe um véu muito fino entre este mundo e o mundo espiritual. E quando Deus remove este véu, mesmo que por alguns momentos, a vida nunca mais é a mesma. O testemunho que vocês ouvirão hoje não é para assustar, mas para despertar. Não é para trazer medo, mas para trazer consciência da realidade espiritual que nos cerca. Esta mulher voltou de sua experiência com uma certeza absoluta. Existe vida após a morte, existe julgamento, e nossas escolhas aqui na Terra têm consequências eternas. Preparem seus corações, porque o que vocês ouvirão nas próximas partes deste testemunho pode marcar suas almas para sempre. Assim como aquela viúva foi transformada por aquela visão, creio que o Espírito Santo quer tocar cada um de vocês hoje através desta mensagem que o próprio Deus permitiu que chegasse aos meus ouvidos. Esta mulher de Deus não era diferente de muitas de vocês que estão me ouvindo agora. Seu nome era Sara, uma viúva de 52 anos que vivia numa pequena cidade do interior americano nos anos 40. Havia perdido seu marido há apenas 6 meses, e a solidão pesava sobre seus ombros como um fardo que ela mal conseguia carregar. Sara frequentava a igreja metodista local, mas sua fé havia se tornado apenas um hábito, uma tradição herdada dos pais. Ela orava mecanicamente, lia a Bíblia por obrigação, e sua relação com Deus havia esfriado como brasas esquecidas numa lareira. O luto havia roubado não apenas seu companheiro, mas também sua paixão pelas coisas espirituais. Durante aqueles meses de viuvez, Sara questionava constantemente se Deus realmente existia, se havia vida após a morte, se seu marido estava bem. As dúvidas a atormentavam durante as madrugadas solitárias. Ela olhava para o céu estrelado e perguntava em silêncio se alguém lá em cima realmente se importava com sua dor. A rotina de Sara era simples. Cuidava de sua pequena horta, costurava para algumas vizinhas para ganhar uns trocados e passava as tardes sentada na varanda observando a vida passar. Era uma mulher comum, com uma fé comum, vivendo uma vida aparentemente comum. Mas Deus havia escolhido exatamente essa simplicidade para manifestar sua glória. Na comunidade onde vivia, Sara era conhecida como uma pessoa reservada, mas bondosa. Ajudava quando podia, nunca falava mal de ninguém, mas também não demonstrava aquele fogo espiritual que caracteriza os verdadeiros servos do Altíssimo. Sua vida cristã estava morna, como a igreja de Laodiceia mencionada no Apocalipse. Escrevam nos comentários seus nomes para que eu possa incluí-los em minhas orações. Sei que muitos de vocês podem se identificar com Sara
neste momento de sua vida. Talvez a rotina tenha esfriado seu primeiro amor. Talvez as circunstâncias tenham feito vocês questionarem a bondade de Deus. O que Sara não sabia é que Deus estava preparando algo extraordinário para sua vida. Nas semanas que antecederam sua visão, ela havia começado a ter sonhos estranhos, uma inquietação espiritual que não conseguia explicar. Era como se o Espírito Santo estivesse preparando seu coração para receber algo que mudaria completamente sua perspectiva sobre a eternidade. Durante aqueles dias, Sara sentiu uma presença estranha em sua casa. Não era algo assombrado ou maligno, mas uma sensação de que estava sendo observada, de que havia uma atividade espiritual ao seu redor que ela não compreendia. Era como se o mundo invisível estivesse se preparando para se revelar de uma forma que ela jamais imaginaria possível. Era uma noite de terça-feira, 23 de setembro de 1947. Sara havia se deitado como sempre, após suas orações mecânicas e rotineiras. O relógio marcava 11h15 quando ela adormeceu, sem imaginar que sua vida estava prestes a ser dividida em antes e depois daquela experiência sobrenatural. Por volta das 2 da madrugada, Sara sentiu como se fosse levantada de sua cama por uma força invisível. Não era um sonho comum. Ela estava consciente, mas seu espírito havia sido separado de seu corpo. Podia ver a si mesma deitada na cama, enquanto era conduzida por um ser de luz através de dimensões que sua mente mal conseguia processar. Primeiro, ela atravessou o que parecia ser camadas de nuvens densas e escuras. O ar ao seu redor ficava cada vez mais pesado, mais sufocante. O ser que a conduzia não falava, mas ela sentia em seu espírito que estava sendo levada para contemplar algo que poucos mortais têm permissão para ver. Era como se Deus estivesse abrindo os olhos de seu entendimento espiritual. Então chegou o momento que marcaria sua alma para sempre. Diante dela se abriu um abismo de proporções inimagináveis. O calor era insuportável, mesmo em espírito. O som que vinha daquele lugar era uma mistura de lamentos, gritos de desespero e choro que parecia não ter fim. Era o inferno, exatamente como as Escrituras descrevem, mas 1000 vezes mais real do que qualquer sermão poderia transmitir. Sara viu almas atormentadas, pessoas que ela reconheceu da própria comunidade onde vivia. Vizinhos que haviam morrido sem aceitar Jesus, conhecidos que viveram vidas de aparente bondade, mas rejeitaram a salvação. O que mais a impactou foi ver que não eram apenas os grandes pecadores que estavam ali, mas pessoas comuns que simplesmente não levaram a sério o chamado do Senhor. O ser de luz permitiu que ela observasse por alguns minutos que pareceram horas. Ela viu como as almas imploravam por uma segunda chance, como clamavam por misericórdia que não poderia mais ser concedida. A palavra de Deus ecoava em seu espírito. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. De repente, a cena mudou. Sara foi conduzida para uma região de luz indescritível. Era o céu, o paraíso que aguarda os salvos. A diferença era tão gritante que ela começou a chorar em espírito. Ali estava seu marido, radiante, jovem, livre de toda dor e sofrimento. Ele olhou para ela com amor, mas também com urgência em seus olhos. Sem palavras audíveis, mas através de comunicação espiritual, ele lhe transmitiu uma mensagem que queimaria em seu coração para sempre. Sara, você precisa se preparar. Precisa avisar as pessoas. O tempo está se esgotando. A eternidade é real e as escolhas que fazemos aqui determinam onde passaremos a eternidade. Naquele momento, ela compreendeu que não havia sido levada ali apenas para ver, mas para voltar e testemunhar. Quando Sara despertou em sua cama naquela madrugada, ela não era mais a mesma mulher. Seu corpo tremia violentamente, não de medo, mas do impacto sobrenatural daquela revelação divina. Lágrimas corriam por seu rosto como rios, e seu coração batia com uma intensidade que ela nunca havia experimentado. A eternidade havia se tornado mais real que o próprio quarto onde estava. A primeira coisa que Sara fez foi se ajoelhar ao lado de sua cama e clamar ao Senhor como nunca havia clamado antes. Suas orações não eram mais mecânicas ou vazias.
Cada palavra saía de sua alma com uma urgência desesperada. Ela confessou seus pecados, sua frieza espiritual, sua falta de zelo pelas coisas de Deus. Era um quebrantamento genuíno que só vem quando tocamos na realidade eterna. Naquela mesma manhã, Sara correu para a casa de sua vizinha mais próxima, Dona Marta, uma senhora de 70 anos que vivia sem Deus. Com lágrimas nos olhos e voz embargada pela emoção, Sara compartilhou tudo o que havia visto. Marta, que a conhecia há décadas, ficou impressionada com a transformação radical que via diante de seus olhos. A mudança em Sara era tão evidente que não podia ser negada. Sua face irradiava uma luz diferente, como se algo do céu tivesse permanecido nela. Seus olhos, antes apagados pelo luto e pela rotina, agora brilhavam com uma intensidade espiritual que chamava a atenção. Era como se ela tivesse voltado de uma viagem para outra dimensão, carregando consigo a atmosfera daquele lugar. Durante os dias seguintes, Sara jejuou e orou com uma intensidade que surpreendeu toda a vizinhança. Ela, que mal conseguia orar 5 minutos, agora passava horas de joelhos intercedendo pelas almas perdidas. Sua Bíblia, antes coberta de poeira, agora estava sempre em suas mãos. Cada versículo sobre eternidade, salvação e juízo ganhava um significado completamente novo. A transformação de Sara não passou despercebida na igreja metodista que frequentava. O pastor, inicialmente cético, ficou impressionado quando ela pediu para testemunhar no próximo culto. Havia uma autoridade espiritual em sua voz que não existia antes. Quando ela falava sobre eternidade, as pessoas sentiam que ela realmente sabia do que estava falando. Não por ter estudado, mas por ter experimentado. Amados, se esta mensagem está tocando seus corações, compartilhem este vídeo com pessoas que precisam ouvir sobre a realidade da eternidade. Deus pode estar usando o testemunho de Sara para despertar alguém que vocês conhecem. Não guardem essa revelação só para vocês, pois assim como Sara foi transformada, outras vidas podem ser alcançadas. Sara começou a visitar casa por casa em sua pequena cidade, não para falar de religião, mas para compartilhar o que seus olhos haviam visto. Ela falava com uma urgência santa que tocava os corações mais endurecidos. Não usava argumentos teológicos complexos, mas simplesmente relatava sua experiência com uma sinceridade que quebrava as barreiras da incredulidade. A viúva, que antes vivia isolada em sua dor, agora se tornara uma evangelista ardente. Sua casa se transformou em um lugar de oração onde pessoas vinham buscar consolo e direção espiritual. Era como se Deus tivesse escolhido um vaso quebrantado para ser canal de sua graça e revelação para toda uma comunidade que estava adormecida espiritualmente. O testemunho de Sara espalhou-se pela pequena cidade como fogo em palha seca. Primeiramente, foram suas vizinhas mais próximas que notaram a mudança radical. A senhora Marta, que morava ao lado, comentou com outras. Algo aconteceu com Sara. Ela não é mais a mesma pessoa. Há uma luz em seus olhos que não estava lá antes, e quando ela fala de Jesus, meu coração arde por dentro. A primeira pessoa que Sara sentiu-se compelida a procurar foi Tom, o farmacêutico da cidade, um homem conhecido por sua incredulidade e zombaria das coisas de Deus. Quando ela entrou na farmácia naquele sábado pela manhã, havia uma autoridade espiritual em sua presença que ele nunca havia sentido antes. Sara olhou diretamente em seus olhos e disse: Tom, o Senhor me mostrou algo que preciso compartilhar com você. Enquanto Sara relatava sua visão, lágrimas começaram a correr pelo rosto do farmacêutico cético. Ele depois testemunharia que sentia como se Deus mesmo estivesse falando através daquela viúva simples. Naquele mesmo dia, Tom entregou seu coração ao Senhor Jesus, abandonando anos de dureza e incredulidade. A conversão foi tão radical que toda a cidade ficou impactada. Mas o impacto não parou por aí. A igreja metodista, que antes tinha cultos mornos e previsíveis, começou a experimentar uma atmosfera completamente diferente. Quando Sara compartilhou seu testemunho com a congregação, o Espírito Santo desceu sobre aquele lugar de uma forma que ninguém havia experimentado antes. Pessoas caíam de joelhos chorando, confessando pecados ocultos
buscando um relacionamento real com Jesus. O pastor da igreja, reverendo William, que havia ministrado por 20 anos com pouco resultado espiritual, disse que nunca havia visto o poder de Deus se manifestar daquela forma. Durante semanas, os cultos se estenderam por horas, com pessoas sendo salvas, curadas e libertas. A pequena igreja, que comportava 100 pessoas, passou a receber 300, 400 pessoas vindas de cidades vizinhas. Compartilhem este vídeo com pessoas que vocês amam, porque este testemunho tem o poder de despertar corações adormecidos. Sara descobriu que Deus não a havia levado àquela experiência apenas para seu próprio benefício, mas para que ela se tornasse um instrumento de avivamento em sua geração. O mais impressionante eram os milagres que começaram a acontecer onde quer que Sara fosse. Não porque ela tivesse algum poder especial, mas porque sua experiência com a eternidade havia criado nela uma fé inabalável na realidade do mundo espiritual. Quando ela orava pelos enfermos, eles eram curados. Quando intercedia por famílias em crise, os lares eram restaurados. A cidade inteira começou a falar sobre a transformação que estava acontecendo. Bares fecharam por falta de clientela. O cinema local perdeu público porque as pessoas preferiam estar na igreja. Famílias que estavam se separando se reconciliaram. Jovens que estavam se desviando voltaram para os caminhos do Senhor. Era como se uma onda de santidade tivesse invadido aquela comunidade. O que mais chamava a atenção era que Sara não fazia nada por espetáculo. Ela simplesmente vivia como alguém que havia visto a eternidade. Sua vida diária era um testemunho constante da realidade do céu e do inferno. As pessoas sentiam a presença de Deus quando ela passava pelas ruas, cumprimentando cada um com amor genuíno e olhos que refletiam a glória celestial que havia contemplado. A experiência de Sara nos ensina verdades eternas que não podemos ignorar. Primeira lição: a eternidade não é uma teoria teológica, mas uma realidade concreta que nos aguarda além do véu da morte. Quando Sara viu aquelas almas atormentadas, ela compreendeu que cada ser humano é um espírito eterno vestido de carne por apenas algumas décadas. Nossa vida aqui é um breve período de preparação para uma existência que não terá fim. A segunda verdade que marcou profundamente o coração de Sara foi descobrir que a bondade humana por si só não é suficiente para garantir a salvação. Ela viu pessoas que eram consideradas boas pela sociedade, mas que estavam perdidas porque rejeitaram o sacrifício de Jesus Cristo. A Bíblia diz claramente: há caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. A salvação não vem pelas obras, mas pela graça mediante a fé. Sara aprendeu também que o tempo da graça tem prazo de validade. Enquanto estamos vivos, podemos clamar por misericórdia e encontrar perdão. Mas após a morte, não há mais oportunidade de arrependimento. Hebreus 12:17 nos lembra de Esaú, que, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou. A eternidade não oferece segunda chance. Outra lição poderosa foi compreender que nossa responsabilidade não termina em nossa própria salvação. Sara viu que aqueles que conhecem a verdade têm o dever de compartilhá-la com outros. Ezequiel nos ensina que se não avisarmos o ímpio sobre seu caminho, seu sangue será requerido de nossas mãos. Cada crente é um atalaia colocado por Deus para alertar esta geração sobre a realidade eterna. Deixem seus nomes nos comentários para que possamos interceder por vocês em nossas orações. Assim como Sara carregou um fardo pelas almas perdidas, também queremos orar especificamente por cada pessoa que está sendo tocada por esta mensagem hoje. Deus conhece suas necessidades e seus corações, e queremos estar unidos em oração pela vida de vocês. A experiência também revelou que a vida cristã morna é extremamente perigosa. A igreja de Laodiceia foi advertida sobre ser nem fria nem quente. Sara havia vivido anos numa fé morna, religiosa, mas sem poder, tradicional, mas sem transformação. Sua visão a despertou para o fato de que Deus espera paixão,
entrega total, relacionamento real, não apenas rituais religiosos vazios. Sara descobriu que as Escrituras são literalmente verdadeiras. Cada palavra sobre céu e inferno, cada advertência sobre julgamento, cada promessa sobre vida eterna são realidades concretas, não simbolismos poéticos. Quando Jesus falou sobre o fogo que nunca se apaga e o verme que nunca morre, ele estava descrevendo realidades espirituais que aguardam aqueles que rejeitam sua salvação. Por fim, a lição mais transformadora foi compreender que a morte não é o fim, mas o início da verdadeira existência. Nossa vida terrena é apenas um vapor que aparece por pouco tempo e depois se desvanece. A realidade eterna é milhões de vezes mais intensa e duradoura que nossa experiência aqui. Sara passou a viver cada dia com a consciência da eternidade, pesando cada decisão pela perspectiva de consequências eternas, investindo seu tempo e energia naquilo que tem valor duradouro no reino de Deus. A experiência de Sara nos ensina verdades eternas que nossa geração precisa urgentemente compreender. Primeiro, ela descobriu que a eternidade não é um conceito teológico distante, mas uma realidade que nos cerca a cada momento. Cada batida do coração nos aproxima um passo da eternidade, e nossas escolhas hoje determinam onde passaremos os anos sem fim. Sara aprendeu que não existe meio termo no mundo espiritual. As Escrituras são claras quando declaram que quem não está com Cristo está contra Ele. Ela viu que muitas pessoas sinceras, mas que nunca fizeram uma entrega real ao Senhor Jesus, estavam perdidas para sempre. A bondade humana, sem o sangue de Jesus, não é suficiente para abrir as portas do céu. Uma das lições mais impactantes que Sara trouxe foi sobre a urgência do tempo. No inferno, ela ouviu lamentos de pessoas que repetiam: "Se eu soubesse, se alguém tivesse me avisado com mais clareza, se eu tivesse levado a sério." Mas na eternidade não há segunda chance. Hebreus 12:17 nos lembra de Esaú, que depois quis herdar a bênção, mas não achou lugar de arrependimento. Sara também compreendeu que nossa perspectiva sobre sofrimento e tribulações muda completamente quando vemos a eternidade. As aflições desta vida presente não se comparam com a glória que há de ser revelada. Ela havia chorado por 6 meses pela perda do marido, mas agora entendia que ele estava numa condição infinitamente melhor do que qualquer coisa que este mundo poderia oferecer. Deixem seus nomes nos comentários para que eu possa incluí-los em minhas orações. Creio que o Espírito Santo está usando este testemunho para despertar algo em seus corações. Assim como Sara foi tocada pela realidade eterna, vocês também podem experimentar uma transformação sobrenatural em suas vidas espirituais. A viúva aprendeu que oração não é apenas um ritual religioso, mas uma comunicação real com o Deus vivo que intervém nos assuntos humanos. Suas orações ganharam poder porque ela havia visto que existe um mundo espiritual ativo ao nosso redor. Cada palavra dirigida ao céu tem peso eterno e pode mover as forças invisíveis que governam os destinos humanos. Sara descobriu também que a evangelização não é uma opção para o cristão, mas uma urgência desesperadora. Quando você vê almas perdidas no tormento eterno, não consegue mais ficar calado sobre Jesus. Cada pessoa que passa por você se torna uma oportunidade divina de plantar uma semente eterna. O amor de Deus a constrangia a falar de Jesus em cada ocasião. Talvez a lição mais preciosa que Sara trouxe foi que a preparação para a eternidade acontece agora, nesta vida. Não podemos viver como se tivéssemos tempo ilimitado. A Bíblia nos adverte que nossa vida é como neblina que aparece por um pouco e depois se desvanece. Cada dia que Deus nos concede é uma oportunidade de ouro para nos prepararmos para a eternidade. A experiência de Sara nos lembra que existe uma batalha espiritual real acontecendo ao nosso redor. O diabo trabalha para cegar os entendimentos, para fazer as pessoas pensarem que têm tempo, para criar distrações que impedem a busca sincera por Deus. Mas Jesus veio para dar vida, e vida em abundância, tanto aqui quanto na eternidade. O legado de Sara ultrapassou sua pequena cidade,
e continua ecoando através das décadas até chegar aos nossos dias. Sua experiência foi documentada e compartilhada em igrejas por todo o país, trazendo avivamento e despertamento espiritual onde quer que fosse contada. Milhares de vidas foram tocadas pelo testemunho daquela viúva simples que teve um encontro com a eternidade. Hoje, mais de 70 anos depois, vivemos numa geração que precisa urgentemente ouvir a mesma mensagem que Sara trouxe. Nossa sociedade moderna, com todas suas tecnologias e distrações, conseguiu criar uma ilusão de que a morte está distante, de que temos controle sobre nossos destinos, de que a eternidade é apenas um conceito religioso antiquado. Mas a verdade que Sara viu permanece inalterada. Existe um céu real para os salvos e um inferno real para os perdidos. Jesus Cristo continua sendo o único caminho para a salvação eterna. Não importa quanto nossa cultura tente relativizar essas verdades, elas permanecem absolutas e imutáveis, como o próprio Deus que as estabeleceu. A mensagem de Sara é especialmente relevante para nós, brasileiros, que vivemos numa nação abençoada por Deus, mas que está perdendo rapidamente sua identidade cristã. Quantas famílias conhecemos que abandonaram os caminhos do Senhor? Quantos jovens estão crescendo sem conhecer verdadeiramente a Jesus? Quantos adultos estão vivendo vidas aparentemente bem-sucedidas, mas espiritualmente vazias? O testemunho desta viúva nos lembra que Deus ainda fala hoje. Ele ainda revela sua vontade àqueles que têm corações abertos. Ele ainda usa pessoas simples e humildes para trazer mensagens que podem transformar gerações inteiras. Sara não era uma teóloga famosa, nem uma pregadora reconhecida, mas Deus a escolheu para ser portadora de uma revelação que mudaria vidas. Escrevam nos comentários se esta mensagem está tocando seus corações. Quero que saibam que não é coincidência vocês estarem ouvindo este testemunho hoje. O mesmo Deus que levou Sara para ver a eternidade quer despertar em vocês uma consciência mais profunda sobre a realidade espiritual que nos cerca. A urgência que Sara sentia deve ser nossa urgência também. Cada pessoa que conhecemos precisa ouvir sobre Jesus antes que seja tarde demais. Nossos familiares, amigos, colegas de trabalho, vizinhos, todos estão caminhando em direção à eternidade. E nós somos os únicos instrumentos que Deus tem aqui na Terra para alcançá-los com a mensagem salvadora. O avivamento que começou naquela pequena cidade americana através do testemunho de Sara pode começar também em nossas cidades, em nossos bairros, em nossas casas. Deus procura corações disponíveis, pessoas que estejam dispostas a levar a sério a realidade da eternidade e a viver de acordo com essa consciência celestial. A mensagem atemporal que Sara trouxe é esta: a vida é breve, a eternidade é real. Jesus é o único caminho e o tempo para decisões está se esgotando. Que possamos viver cada dia com a consciência de que estamos nos preparando para um encontro inevitável com nosso Criador e que possamos usar cada oportunidade para levar outros conosco para o céu. E agora, chegamos ao momento mais importante desta mensagem. Enquanto vocês ouviram o testemunho de Sara, o Espírito Santo estava trabalhando em seus corações. Não foi por acaso que vocês chegaram até aqui. Deus quer usar esta história para despertar algo profundo em suas almas, assim como usou a experiência daquela viúva para transformar uma cidade inteira. A pergunta que ecoa do testemunho de Sara é esta: você está verdadeiramente preparado para a eternidade? Não estou falando apenas de frequentar uma igreja ou seguir tradições religiosas. Estou falando de ter um encontro real e transformador com Jesus Cristo que mude completamente sua perspectiva sobre a vida e sobre a morte. Sara viveu 52 anos, achando que estava bem espiritualmente, até que Deus lhe mostrou a realidade eterna. Quantos de nós estamos vivendo numa zona de conforto espiritual, pensando que nossa religiosidade é suficiente, enquanto nossos corações permanecem frios e distantes do fogo do primeiro amor? O mesmo Deus que revelou a Sara a realidade do céu e do inferno quer revelar a vocês a urgência deste tempo. Vivemos nos últimos dias, quando os sinais que Jesus profetizou
estão se cumprindo diante de nossos olhos. Não podemos mais viver como se tivéssemos tempo ilimitado para nos acertarmos com Deus. Talvez neste momento, o Espírito Santo esteja convencendo vocês de pecados que precisam ser confessados, de relacionamentos que precisam ser restaurados, de uma entrega mais profunda que precisa ser feita. Não resistam a essa voz suave que está falando aos seus corações. É Deus chamando vocês para uma vida de maior intimidade com Ele. Se vocês sentem que suas vidas espirituais estão mornas como a de Sara antes da visão, saibam que Deus pode transformar essa situação hoje mesmo. Ele pode acender em vocês o mesmo fogo que ardeu no coração daquela viúva. Ele pode dar a vocês a mesma paixão pelas almas perdidas, a mesma urgência pela evangelização, a mesma certeza sobre a eternidade. Compartilhem este testemunho com pessoas que vocês amam, porque talvez esta seja a ferramenta que Deus usará para alcançar corações que precisam ser despertados. Sara não guardou sua experiência para si mesma, mas se tornou uma mensageira da eternidade. Vocês também podem ser instrumentos nas mãos de Deus para levar esta consciência celestial a outros. A experiência de Sara nos lembra que estamos vivendo numa terra emprestada, caminhando em direção a uma pátria eterna. Que possamos viver cada dia como peregrinos que conhecem seu destino, investindo em tesouros que não se corrompem, construindo sobre o fundamento que é Jesus Cristo. O testemunho desta viúva simples ecoa através das décadas com uma mensagem clara. A eternidade é real, Jesus é o caminho, e o tempo para decisões está se esgotando. Que o mesmo Deus que transformou Sara possa transformar cada um de vocês, enchendo seus corações com a realidade gloriosa do mundo vindouro. Agora chegou o momento de consolidar tudo o que foi declarado nesta oração poderosa. O Salmo 139 nos levou numa jornada desde o conhecimento que Deus tem sobre nossa vida até a purificação completa que Ele opera em nós. Cada palavra que foi pronunciada, cada declaração que foi feita, cada quebra que aconteceu agora precisa ser selada para que permaneça para sempre. Senhor Jesus Cristo, eu declaro que todo o trabalho de libertação que foi realizado através desta oração está sendo selado agora com o teu sangue precioso. Que nenhuma força das trevas possa reverter o que foi feito aqui. Que nenhuma bruxaria possa desfazer o que foi quebrado. Que nenhuma inveja possa reconstruir o que foi destruído. Eu vejo neste momento anjos guerreiros sendo posicionados ao redor de cada pessoa que participou desta oração. Estes anjos carregam espadas flamejantes e têm ordens expressas do trono de Deus para manter afastado todo espírito maligno que tentar se aproximar. Sua casa está sendo cercada por uma muralha de fogo que nenhum demônio pode atravessar. Toda bruxaria que foi desfeita durante esta oração não poderá ser refeita. Todo o trabalho que foi quebrado não poderá ser reconstituído. Toda a amarração que foi cortada não poderá ser religada, porque o que Deus desfaz permanece desfeito. O que Cristo liberta permanece livre. Pai Todo-Poderoso, eu peço que Tu estabeleças agora uma proteção permanente sobre a família de cada pessoa que está ouvindo esta palavra. Que os filhos sejam protegidos na escola, que o cônjuge seja guardado no trabalho, que os pais sejam preservados onde estiverem. Que toda a linhagem familiar seja coberta por um manto de proteção divina. Declaro que as portas da sua casa estão sendo ungidas agora com o óleo da alegria. Toda a atmosfera pesada que existia está sendo substituída por leveza espiritual. Todo o ambiente carregado está sendo transformado em lugar de paz. Sua casa não é mais território do inimigo, agora é santuário do Altíssimo. Eu profetizo sobre sua vida financeira. Toda a trava que existia está sendo removida agora. Todo bloqueio está sendo quebrado. Toda limitação imposta por bruxaria está sendo destruída. O rio da prosperidade de Deus começará a fluir na sua vida de forma sobrenatural. Oportunidades que estavam escondidas aparecerão. Portas que estavam fechadas se abrirão. Senhor, eu oro especificamente pela saúde de quem está ouvindo esta palavra.
Que toda enfermidade que foi enviada através de magia negra seja curada agora. Que todo vírus espiritual seja removido. Que toda dor que não tinha explicação médica desapareça. Que o corpo seja restaurado completamente. Que a mente seja renovada totalmente. Sobre seus relacionamentos, eu declaro restauração completa. Se havia brigas constantes, agora haverá paz. Se existia frieza, agora haverá amor. Se havia incompreensão, agora haverá harmonia. Todo espírito de discórdia que foi colocado entre você e as pessoas que ama está sendo amarrado e expulso agora mesmo. Visualize uma coroa sendo colocada na sua cabeça neste momento. Esta é a coroa da vitória, a coroa da autoridade espiritual, a coroa de filha ou filho do Rei dos Reis. Com esta coroa, você tem autoridade para repreender toda a obra das trevas que tentar se levantar contra a sua vida no futuro. Eu estabeleço agora um decreto profético sobre você. A partir de hoje, toda língua que se levantar contra você será confundida. Toda boca que falar mal de você será calada. Todo olho que te olhar com inveja será cegado espiritualmente para não te enxergar. Toda mão que se erguer para te fazer mal será quebrantada. Pai Celestial, eu peço que seja derramado sobre quem está ouvindo esta oração o espírito de sabedoria e discernimento. Que elas saibam identificar quando estão sendo atacadas espiritualmente. Que tenham sensibilidade para perceber ambientes carregados. Que desenvolvam autoridade para quebrar todo ataque no nascedouro. Declaro que você está entrando numa nova temporada da sua vida. Uma temporada onde a proteção de Deus será mais evidente, onde as bênçãos fluirão mais facilmente, onde a paz será mais constante. Os anos de ataque chegaram ao fim. Os dias de opressão terminaram. O tempo de vitória começou agora. Todo espírito familiar que estava operando na sua linhagem está sendo quebrado permanentemente. Todo padrão de derrota que se repetia de geração em geração para aqui. Todo ciclo de sofrimento é interrompido hoje. Você é o divisor de águas na sua família, o ponto de virada na sua história. Senhor, que uma unção especial seja derramada sobre quem participou desta oração. Uma unção que os torne sensíveis à tua voz, obedientes à tua vontade e poderosos na oração. Que elas se tornem guerreiras espirituais equipadas para enfrentar qualquer batalha que possa surgir no futuro.